Olá, mulher da rede, como você está? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a nossa instrução. A palavra de hoje é sobre a mulher samaritana e é uma passagem da Bíblia muito conhecida já. Porém, é uma passagem de tanta profundidade, de tanto detalhe para que nós possamos aprender que é isso que nós vamos fazer hoje, mergulhar nessa passagem da mulher samaritana. Então vamos orar? Pai maravilhoso, obrigada por estarmos aqui, Senhor, neste vídeo, mergulhadas na Tua Palavra, para ouvirmos e desfrutarmos da Tua Palavra sobre as nossas vidas, das Tuas bênçãos derramadas sobre nós, pelos Teus ensinamentos e pelas Tuas instruções. Senhor, que o Teu Espírito Santo flua através da minha vida e alcance os corações que precisam desta palavra. Que o Teu derramar esteja aqui, assim como o Senhor derramou essa palavra sobre o meu coração. Eu te louvo e te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A passagem da mulher samaritana, ela está em João, capítulo 4. E a história vai do 1 ao 30. E nós vamos começar, tá? No versículo 4, eu já deixei os versículos ali, mas eu vou abrir aqui. Então, rapidamente, versículo 1, 2, 3, a princípio, para a gente entrar no 4. Quando o Senhor ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, conquanto Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Como eu disse, essa palavra é muito conhecida, né? A gente que cresceu na igreja, a gente escuta essa palavra há tanto tempo. E a importância de nós mergulharmos e minuciarmos a palavra. Eu falo isso todo vídeo, porque é a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida, é minuciar a palavra de Deus. E esses tempos eu li novamente essa passagem e foi muito poderoso, assim, o que o Senhor foi revelando. Eu fiz um devocional curto sobre uma parte aqui do que ela deixa o cântaro e volta, né, para anunciar Jesus. Eu fiz um devocional lá no grupo da rede das mulheres presenciais aqui, e até para eu gravar um vídeo curto também para postar aqui. Mas a mulher samaritana ficou no meu coração, e aí essa semana eu falei: Senhor, qual a passagem, né? Qual a palavra que o Senhor quer trazer? Tanto para a reunião de mulheres aqui, quanto pro YouTube. E a mulher samaritana ficou no meu coração, e eu vim e falei: amém. Então vamos, né, detalhar. E aí eu comecei a detalhar. E é tão gostoso, porque assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Esses tempos atrás, eu estava estudando Esdras, e aí quando você mergulha na mulher samaritana, tem tudo a ver com aquela época. Há uns 2 anos atrás, eu estudei Neemias, um livro maravilhoso. Eu te convido a mergulhar nesse livro, o livro de Neemias. E também tem tudo a ver. Então, assim, como é importante nós mergulharmos na palavra, porque tudo se conecta, tudo tem a ver. E aqui no versículo 4, nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Só que não era necessário que Jesus passasse por Samaria geograficamente, porque existiam outros caminhos que você podia ir da Judeia à Galileia. Até porque os judeus, eles evitavam passar por Samaria, passar pelos samaritanos, pela terra dos samaritanos, porque eles tinham uma inimizade. Daqui a pouco a gente vai mergulhar sobre essa inimizade. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Então, assim, não era necessário Jesus passar geograficamente. Olha isso. E aí eu fui atrás, falei: eu quero o significado da palavra necessário. E necessário é um adjetivo que descreve algo indispensável, essencial, que não se pode evitar, algo obrigatório para um determinado fim. Então, olha só, vamos lá. Não era necessário geograficamente ele passar por Samaria, mas era necessário
era indispensável, era essencial. Jesus não podia evitar passar por ali, porque Jesus tinha algo a fazer naquele lugar. Quando Jesus ele chega àquele lugar, que ele encontra aquela mulher, que aquela mulher chega, ele está ali sentado no poço, e aquela mulher chega até ele, era muito profundo a necessidade que Jesus tinha ali naquele lugar. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque Jesus precisava estar ali para que ele alcançasse os samaritanos, para que algo lá do passado, de um passado distante demais, fosse restaurado, fosse transformado para a glória de Jesus. E eu quero falar algo para vocês assim. E por que essa necessidade? Porque os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, e eu vou explicar brevemente um pouquinho dessa inimizade. Lá atrás, assim que o rei Salomão morre, o seu filho Roboão, ele segue no reinado. Só que nisso, Joroboão, existiam as 12 tribos de Israel, e quando o rei Salomão morre, Joroboão chega a Roboão e fala assim para ele, olha, o seu pai estava nos maltratando muito, né? Nos esfolando, eu vou falar bem com as minhas palavras, nos esfolando nos impostos. Como será com você? Como você fará conosco? E Roboão, ele vai, eu poderia até abrir contando, mas eu quero que seja algo curto mesmo, para um dia a gente se aprofundar nisso. E Roboão, ele chega nos anciãos e pergunta, né, o que vocês acham? O que eu devo fazer? E os anciãos falam assim para ele, eu acho que você seja bondoso, né? É tempo, seja bondoso com o povo. E simplesmente ele vai também aos jovens da época, e os jovens falam assim para ele, se você amolecer agora, você vai perder a autoridade. Seja pior que seu pai. Estou falando com as minhas palavras. Seja pior que seu pai. E nisso ele escuta os jovens. E quando ele decide que ele vai ser mais severo, né, nos impostos, no abuso de autoridade ali para com as tribos, para com o povo, Joroboão, ele se rebela. E ele fala, bom, eu não aceito mais, não quero mais o seu reinado. E nisso, das 12 tribos, 10 tribos ficam com Joroboão. E apenas 2 tribos permanecem, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a tribo de Judá e de Benjamim, eles formam o reino do sul em Israel. E as 10 tribos de Israel que vão com Joroboão, formam o reino do norte. E nisso há essa divisão, para que os povos do reino do norte não fossem até Jerusalém para adoração, Joroboão começa a introduzir muitas coisas erradas diante da palavra de Deus para aquele povo. Então ele constrói bezerros de ouro, ele coloca o lugar de adoração como Monte Gerizim, ele vai colocando coisas, o povo começa a se contaminar com coisas que não deveriam, com coisas que aborrecem e afastam o Senhor. Tanto que, aí só para terminar de explicar essa parte, então, o Reino do Norte, a capital do Reino do Norte fica sendo Samaria, e a capital do Reino do Sul fica sendo Jerusalém. E o esquecimento de Deus é tão grande, e o Reino do Sul também passa por essas coisas, no sentido de desagradarem ao Senhor, que eles são todos levados para um exílio, né? E o Reino do Sul é levado para a Babilônia. O Reino do Norte, os assírios que pegam eles. Aí a questão toda é, quando isso acontece, o Reino do Norte, eles também se casam com outros povos, então há uma mistura entre eles, e para os judeus isso não era
era inadmissível. E eles começam o que fazer? A praticar práticas pagãs, o que Deus abominava e Deus não permitia. Então, os judeus viam os samaritanos como apostatas mesmo, sabe, da fé. Eles não viviam uma fé verdadeira, eles tinham como os samaritanos um povo misto, um povo, eu até escrevi aqui, um povo aqui impuro, essa palavra que eu queria achar, um povo misto, um povo impuro, um povo traidor da verdadeira fé. E aí eles são levados aos exílios. Quando Deus usa o rei Ciro, depois de Nabucodonosor, que é Nabucodonosor que leva o povo para o exílio, quando Deus usa o rei Ciro para abençoar o povo e fazer com que e libertar o povo para que volte a Jerusalém, né, que volte para o Reino do Sul e reconstrua o templo do Senhor, quando os judeus vão para lá, o que acontece? Os samaritanos oferecem ajuda para eles e eles não aceitam. Naquela época os líderes eram Esdras, Neemias, e eles não aceitam por conta dos samaritanos serem um povo impuro, um povo mestiço, que casou com pessoas de outros povos e praticavam práticas pagãs, que era abominável aos olhos do Senhor. E quando eles rejeitam a ajuda dos samaritanos, por conta disso, os samaritanos ficam com mais ódio ainda deles, e ainda eles se levantam contra a reconstrução do templo, eles atrapalham, porque quando o Senhor está na frente, quem acha que vai atrapalhar, melhora ainda mais, né? Depois, se vocês puderem, leiam Esdras, é um livro maravilhoso. Leiam Esdras, Ageu junto, na parte que entra Ageu, vai lá para Ageu, quando em Esdras entra Ageu, vai para Ageu, que é muito maravilhoso ler também. Ageu é um livro super curtinho, se não me engano são 2 capítulos. E aí, o que acontece? Então, assim, há uma inimizade, há uma rivalidade muito grande. E só para eu explicar mais uma coisinha para vocês, os samaritanos, eles tinham eles se tinham como filhos de Israel, né? Eles ficaram com as 10 tribos e samaritanos, porque a capital do Reino do Norte era Samaria. Então, por isso, samaritanos. E os judeus falavam também samaritanos por uma questão de menosprezo, sabe? Os samaritanos. Mas os samaritanos, se tinham como os filhos de Israel. Só que realmente os samaritanos não viveram, né, a palavra de Deus. Tanto que os samaritanos diminuiu drasticamente, assim. Porque quando eu começo assim, eu começo a pesquisar, eu quero saber, né? E o número de samaritanos, eu falo assim, depois que eu vi o número, eu falo que não enche uma igreja. Enquanto há no mundo entre 16 milhões de judeus. Então, pelo que eu pesquisei, né, há no mundo 800 samaritanos, né? É meio assim, você fala como? Mas houve porque depois eles pararam de se misturar, mas para os judeus eles também ainda não se misturam. E eu vejo também como uma questão assim, é algo que não foi para frente, né? Não foi para frente, mas muitos se converteram ao cristianismo. Então, voltando para a passagem assim da mulher samaritana, então nós conseguimos entender um pouco da rivalidade, da inimizade que o povo tinha, que os judeus e os samaritanos tinham um com o outro. Então eles realmente evitavam passar pelas terras dos samaritanos, eles não falavam com os samaritanos, eles não cruzavam os samaritanos. E foi necessário para Jesus ir até esse poço, para que através dessa mulher houvesse uma restauração, salvação ao povo samaritano, aquele povo que fazia o Reino do Norte, né? que pertenciam ao Reino do Norte. E aqui nós vemos também que nós éramos como este povo. Jesus precisou ir até ali
para religar aquele povo, igual eu acabei de falar, sobre a salvação. E nós éramos como esse povo. Nós éramos um povo desligado do Senhor, né? E quando nós não ouvíamos Jesus, quando nós não dávamos importância para o que Deus é na nossa vida. E isso eu quero ler para vocês em João 8, do 42 ao 44, que Jesus ele fala para os fariseus. Jesus disse-lhes: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois vim de Deus e aqui estou. Não vim de mim mesmo, mas Ele enviou-me. Por que não entendeu a minha linguagem? Então, por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vosso pai é o diabo, e que queria satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira e de tudo que é falso. Então, assim, o povo samaritano estava nesse lugar e nós também já estivemos neste lugar. Nós também já estivemos desligados do Senhor. Nós também já estivemos sem entender Jesus, né? Sem entender o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos diz. Nós também já estivemos nesse lugar. E eu quero ler rapidinho o Deuteronômio 18. Eu já fiz até um vídeo curto dessa palavra e eu amo essa palavra, como nos ensina, e eu quero trazer algo sobre as nossas vidas. Deuteronômio 18, 9 diz assim: quando entrais na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Aqui era uma advertência contra as práticas pagãs das nações no qual o povo que tinha saído do Egito iria conquistar. Então, Deus já tinha falado, já tinha muitas ordens para que aquele povo não se envolvesse com os povos que faziam práticas pagãs, porque Deus ele tinha a certeza, e isso é real, que quando você se mistura assim, você passa a achar natural e começa a adorar outros deuses, a praticar coisas que desagradam o coração de Deus e nos afastam de Deus. E aí no 10 continua assim: entre ti não se achará quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por causa destas abominações, o Senhor, teu Deus, os expulsará de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem aos prognosticadores e adivinhos, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Aqui, o que eu amo essa palavra é que quando os crentes, os cristãos, leem essa palavra, eles falam assim: ah, mas tudo bem, eu não faço mesmo, assim, não faço os meus filhos praticarem ritos de outras religiões. Eu engoli, eu ia falar, eu quase engasguei. Eu não consulto adivinho, eu não consulto agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem consulto um espírito adivinho, nem consulto os mortos, tá. Mas sim, e existe muito dos que acreditam e confiam em prognosticadores. E prognóstico é você ter um prognóstico. Um exemplo, né? É a previsão do tempo. Então, a previsão do tempo... Não é que não pode consultar a previsão do tempo, tá, gente? Não é isso, calma. Então, um exemplo. A previsão de que a economia será horrível, devastará o país. E você fica assim... Oh, meu Deus... Sabe? Um prognóstico de que uma gravidez tardia... Ela é uma gravidez extremamente perigosa, mas se o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida, não é isso que você precisa olhar.
Sabe, é assim, o povo de Deus não viver com os prognósticos do mundo. E isso o povo de Deus muitas vezes entra. Ai, chegará um novo vírus e já começa um pânico. Sabe? Ah, vai acontecer tal coisa, precisamos todo mundo. Não é isso que o Senhor quer. Quando nós vivemos neste lugar, nós tiramos o poder e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então é isso que nós precisamos acordar, sabe? É isso que nós precisamos falar. Espírito Santo, mostra onde o meu coração muitas vezes se perde. Então é isso. E aí olha só, então vocês que não vivem dessa forma, perfeitos serão como o Senhor teu Deus. Isso é muito poderoso. Então quem não anda no pânico do mundo, no pânico do que os prognosticadores dizem sobre o que vai acontecer sobre os dias, esses são perfeitos como nosso Deus. É este o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Então, entenda, os samaritanos estavam nesse lugar. Então, sabe quando a gente... É isso que eu falo sobre a importância e a graça que nós temos de mergulhar em cada versículo da Bíblia. Como nos ensina, como nos dá vida, como nos dá libertação mesmo, né? E aí, continuando aqui, voltando em João 4, no versículo 6, diz assim, ali estava o poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus assentou-se junto ao poço. Nossa, tá difícil. Era quase a hora sexta, cerca de meio-dia. Uma mulher de Samaria veio tirar água e Jesus disse-lhe, dá-me de beber. No versículo 9, então a mulher samaritana disse-lhe, ela responde, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu-lhe, se tu conheces o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui tem alguns pontos, né? Ela era uma mulher samaritana, então já também tinha aquilo, né? Do homem estar ali conversando com uma mulher, e além de tudo, ele judeu e ela samaritana. E eles conheciam por conta das vestes, né? Sotaque. Então, ela sabia que ele era um judeu. E aí Jesus fala assim, como sendo tu, ele fala assim, né? Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, e eu vejo muito assim, quando nós estamos com os olhos tão cheios de outras coisas, tão cheios de inverdades, é difícil a gente enxergar o que é verdadeiro, né? E ele fala, dá-me, aquele que te diz, que te pede, dá-me de beber, lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso é muito lindo. E assim como Jesus foi ao encontro de Samaria, Jesus ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro e ele faz isso diariamente, né? E ele se revela, ele se revela a nós diariamente. E aí eu pus aqui, da mesma forma que ele foi até ela, ele vem a nós para se revelar como a verdade, né? Ele vem diariamente às nossas vidas se revelar a nós como a verdade. Então, ele vem se revelar a você como a segurança, como um lugar seguro de se habitar, e para que nós não olhemos para outras coisas. E em João 7, 39 do 37 ao 39, diz assim, então João 7, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ele disse isto em referência ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, Jesus ainda não tinha ressuscitado, nem crucificado, nem ressuscitado, ele não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo não tinha vindo ainda sobre eles, mas ele estava dizendo que
aqueles que crescem nele, como diz a Escritura, esses teriam rios de água viva fluindo do seu interior. E é o que ele fala para a mulher. Olha só. Lhes pediria e ele te daria água viva. E é isso que o Senhor nos dá, o Espírito Santo. E o Senhor nos dá o Espírito Santo para que seja suficiente a nós. Para que seja suficiente a nós. Nós encontramos com Ele todos os dias, essa água viva. Todos os dias que nós estamos diante do Senhor, estamos levando uma vida, buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo em nós, ele vai tendo mais espaço, ele vai tendo mais lugar, e das nossas vidas flui rio de águas vivas. O rio de água viva que toca outras pessoas. E é aqui que Jesus fala isso para ela. E no versículo 12 diz assim: és tu maior, aí é ela questionando Jesus. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Ela não entendia quem estava ali na frente dela, né? E muitas vezes é assim que nós estamos à frente de Jesus, sem entender quem é Ele, o poder que há nele. No 11 diz assim, a mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Né? O questionamento de tipo, é você maior que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, que deu a seus filhos, aos seus animais? Tipo, tá, quem é você? E nós muitas vezes, sem percebermos, dizemos isso ao Senhor, em relação à nossa postura, da nossa falta de confiança e clareza de quem é o Senhor, do poder que há nele. E ela não entendeu, né? E nós precisamos entender isso. Nós não podemos, com a nossa incredulidade, eu pus assim, nossas crenças limitantes, nosso olhar carnal, nossa incredulidade limitam demais o agir de Jesus em nossas vidas. Cremos não crendo, cremos de boca, mas de coração muitas vezes duvidamos. E não é esse lugar que o Senhor quer para nós. Se nós pedirmos a Ele, o Espírito Santo dele em nós, sabe, mais e mais o Espírito Santo dele em nós, dá para nós a certeza, a convicção. Nós vimos no vídeo anterior, aquele que diz, quando perguntamos ao Senhor, recebemos direção sobre fé. Fé não é apenas acreditar. Fé é uma firmeza, é uma decisão, é uma constatação, é uma constância, sabe? É o agir, fé é isso. Então, quando nós agimos nessa verdade de que há grande poder em Jesus, nós vivemos isso, nós desfrutamos disso. E nós não podemos crer apenas com a boca, porque a nossa vida mostrará que nós estamos crendo apenas com a boca. Nós não estamos desfrutando do poder que há no nome de Jesus. E no versículo 14 diz assim: mas aquele que beber, Jesus falando para ela, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de vida que salta, que brota para a vida eterna, uma fonte de água que salte, brote, borbulhe para a vida eterna. E é o que o Espírito Santo faz em nós, né? A transformação de Jesus na nossa vida é através do Espírito Santo. E ela é poderosa e nos leva à vida eterna. E eu pus assim, a vida eterna, o caminho a ela é nesta vida. Né? Nós precisamos viver, percorrer um caminho para a vida eterna, né? E ela é no ordinário, ela é no diário, no dia a dia com o Senhor. E quando ele fala assim, e nunca terá sede de outra coisa, o que quer dizer que nada mais nos vai saciar.
sabe? Nada mais, nada nos sacia, senão a Ele. Então, é isso que ele quer dizer aqui no 14, quando ele fala assim, porque, aqui mas aquele que beber desta água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque ele fala no 13 que quem beber desta água tornará a ter sede. E o que ele está querendo dizer aqui não é apenas da água, que eu já vou aproveitar e beber, mas é de tudo que nós buscamos, sabe? Quando nós buscamos tudo com a intenção de nos saciar, nós nunca seremos saciados, nós nunca estaremos satisfeitos. Sabe quando você não tinha o Senhor? Sabe quando você sente que você quer algo, aí você conquista aquilo, aí você pega e faz assim, tá, era isso? Era essa a sensação de conquistar isso? Tá bom. Tá, agora o que eu vou querer agora? O que eu vou querer? Porque, tá, ou você fica feliz por um tempo e daqui a pouco começa assim, ai, nossa, poxa, sabe? É sobre isso. Quando nós temos a água viva dentro de nós, nada destas coisas nos sacia. Nada. Só o Senhor. É só Ele. E aí quando você conquista as coisas que Ele, derrama sobre nós, com Ele você olha e fala, obrigada, Jesus, obrigada. Eu te louvo por isso. Mas o seu coração também tá assim, Senhor, isso é teu, porque a hora que eu não tiver mais, também tá tudo bem. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dessa verdade no nosso coração. Tanto que muitas vezes nós não temos algo, porque o Senhor ainda precisa nos ensinar. O Senhor precisa nos mostrar qual é a real satisfação da nossa vida. E a real satisfação da nossa vida é Ele. É Ele. E através do Espírito Santo nós vivemos isso. Nós desfrutamos disso, deste lugar. E é muito poderoso, é muito poderoso. E se outras coisas começarem a nos importar, nos saciar, precisamos voltar ao poço para um novo encontro. E é realmente isso, né? Se muitas vezes as pessoas passam por momentos em que estão ali com o Senhor e daqui a pouco esfria, baixa e o mundo começa a crescer aos olhos da pessoa. E ela vai ser eternamente insatisfeita, porque só o Senhor nos basta, só o Senhor nos sacia. E aí, se você tem vivido isso, é hora de voltar ao poço para ter novamente um encontro com Jesus. Ele está disponível. Lembra, Ele está diante de você. É só você falar, Jesus, eu preciso, Jesus, eu quero. Sabe, eu quero ser satisfeito. Sabe, quando a gente fala assim, né, Senhor, gere sede e fome por ti, é porque isso, quanto mais você se alimenta dele, mais você quer dele, mais você é satisfeito por ele. O resto não importa, o resto é resto. Glória a Deus, obrigada Jesus por tudo isso, mas o Senhor sabe que é o Senhor que me basta, é o Senhor que me importa, é essa a verdade que precisa ser vivida na nossa vida. E no versículo 15 diz assim, a mulher disse-lhe, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui. E aqui a gente vê a analogia conosco, né? Que o Espírito Santo do Senhor nos baste, que o Espírito Santo do Senhor seja tudo em mim. E pedir, Senhor, que nada mais me satisfaça, a não ser a Tua presença. Sabe, aquela oração verdadeira que eu faço ao Senhor, Pai, não me dê nada que roube o meu coração de Ti, que roube o Teu lugar do meu coração. Sabe, eu não quero ter nada que me tenha, não quero. Eu quero apenas o Senhor, apenas o Senhor. E ela fala isso. E a gente pode fazer analogia com a nossa vida. Senhor, dá-me do Teu Espírito Santo, para que eu não precise mais me contentar com outras coisas. Olha só, a mulher disse-lhe, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não precise vir aqui. Então, Senhor, me dê do Teu Espírito Santo, para que as outras coisas não me saciem. Eu quero, Senhor, eu quero me satisfazer, me saciar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Ele fala, se você me pedir, eu te darei.
Então peça, porque Ele quer te entregar o seu Espírito Santo para que você seja preenchida por Ele. E no versículo 16 ao 20, Jesus, ele revela, né? Ele mostra àquela mulher que ele sabe da vida dela. Fala assim, Jesus disse-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido, Jesus. Não tenho marido. Jesus então disse-lhe, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e aquele com quem agora convives não é teu marido. Isto dissestes com verdade. A mulher disse-lhe, Senhor, vejo que és profeta. Porque olha só, né? Ele falou que ela teve 5 maridos. Nossos pais, aí olha só no 19, ela pega e fala assim, só deixa eu ver se não tá no próximo que eu também vou falar. Ela pega e fala assim, vejo que és profeta. Aí vem aquilo, tá, eu vejo que o Senhor sabe da minha vida, mas vamos ver quem é você, Jesus. Olha só. No 20 diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Lembra que eu contei toda a história? Então, eles tinham o Monte Gerizim, aonde eles adoravam, e os judeus no monte em Jerusalém, que foi aonde o Senhor realmente declarou que era para ver a reconstrução, né? Que foi aonde Salomão, que foi onde o Senhor falou a Davi que Salomão construiria o templo. E aí eles reconstroem o templo ali, aonde era o templo de Salomão. E simplesmente ela quer meio que questionar, né? E aí? Pois assim, ó, ela acha que ele é profeta, então ela questiona a ele qual é o lugar, o monte certo para adoração. Porque eu acho que ela estava querendo ver se ela dava crédito, né? Afinal de contas, ele era judeu, já não se davam bem. Então vamos lá, se você falar que for em Jerusalém, eu não vou dar muito crédito. Aí simplesmente Jesus no 21 e no 22 diz assim, Jesus disse-lhe, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis, não compreendeis. Nós adoramos o que sabemos e no meu tem os parentes, né? Conhecemos e entendemos. Então Jesus fala assim, ó, nós, judeus, adoramos o que sabemos, conhecemos e entendemos, porque a salvação vem dos judeus. Ponto final. Jesus não teve dedo, Jesus dá uma lapada nela, de tipo, ó, você tá questionando aí, tu tá errada. Sabe quando Jesus vem assim e dá umas escancaradas, quando a gente tá errada? Jesus, ele, ó, não teve dedo, minha filha. Vocês estão adorando, não sabe nem o que. Porque vocês estão tudo aí misturado, tudo confuso, já teve bezerro de ouro aí, tá tudo errado. Vocês estão adorando e não sabem nem quem vocês estão adorando. Nós adoramos o que sabemos. Eles adoravam a Deus, de fato, o Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, nenhum outro Deus eles adoravam. Então Jesus deixa bem claro isso, porque a salvação vem dos judeus. Bom, Jesus, o nosso Salvador judeu, o leão da tribo de Judá. Jesus, ele vem da tribo de Judá. Lembra das 12 tribos. Então, Judá, Benjamim, Reino do Sul. Jesus é dali. E ele não teve dedo. Ela questionou, ele já deu uma lapada nela. Eu pus assim, quando ela questionou sobre o lugar, acredito que talvez para ver, né, se ela daria crédito ou não, ele responde na lata. Quando perguntamos a ele, ele não fará rodeios, ele responde na lata, para que haja transformação. Jesus, ele é a verdade, nele consiste toda a verdade. Jesus, ele não precisa ai não, sabe o que é? Ai, ó, você, não, filha, está errado. Assim, ponto.
ponto. Porque em Jesus há justiça, há amor. Então nele, quando ele fala, quando ele expõe para você o que realmente precisa ser exposto, há transformação, que foi o que aconteceu com essa mulher. Houve transformação. No versículo do 23 ao 24, diz assim, aí Jesus falando, né? Olha que maravilhoso, olha que coisa mais linda. Mas a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, objetivamente. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ai, é tão lindo isso, é tão lindo. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chega, Jesus ele rompe com velhos métodos. Isso é muito lindo. É muito lindo. Ó, mulher, é o seguinte, a verdade é que vocês adoram nem o que vocês sabem, nós adoramos o que sabemos e conhecemos, e a salvação vem dos judeus, então, ponto final, não tem muito papo mais sobre isso. Mas chegou a hora em que nada mais disso importa. Não importa mais o lugar, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque o Senhor procura estes que adorem Ele em espírito e em verdade, porque Deus ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Gente, é muito lindo isso. Jesus, ele rompe com formas antigas. Jesus, ele deixa claro e ele ensinou uma nova forma para ela. Sabe, não era mais sobre Monte Gerizim, não era sobre Jerusalém, não era sobre uma igreja, não era sobre... Não, era sobre uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração genuína. É sobre isso, e Jesus, ele vem e ele rompe com formas antigas, sabe? Ele rompe com aquilo que a gente fazia, da forma que a gente fazia, da forma que a gente pensava. Ele quer nos entregar meios novos, sabe? Para de assim, eu sempre fiz isso e é isso e eu faço isso. Não, o Senhor está falando, ei, eu estou revelando uma forma nova para você, sabe? Esteja atenta à minha voz, esteja sensível à minha voz. Eu estou revelando novidade de vida para você, novidade de adoração para você, uma novidade de busca, uma novidade de entrega, uma novidade de nível com o Pai. O Senhor, ele rompe métodos antigos. O Senhor, ele não tem uma forma padrão de fazer, ele faz personalizado sempre. Jesus já me curou muitas vezes e uma forma diferente da outra. Então, assim, sabe, pare de ficar preso naquele método, naquela coisa. Não, Jesus, ele é novidade de vida. E no versículo 25 e 26, diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, entre parênteses, deixando tudo claro para nós. E Jesus disse-lhe, eu o sou, eu, o que fala contigo. Ai, é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Sério, não consigo me acostumar, assim. É muito lindo, porque assim, ó, Senhor, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor fala, mas Senhor, será que és tu falando comigo? E Jesus está te falando, filha, sou eu que estou falando com você. Abra os seus ouvidos, eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou Jesus, aquele que os profetas profetizou sobre mim. Eu estou aqui diante de você, na frente de um poço, filha, ouça a minha voz, E é isso que o Senhor faz, né? É isso, Ele quer fazer algo novo e eu quero ler isso para você. E Ele está dizendo, filha, sou eu que estou te revelando tais coisas, confie em mim.
Jesus, ele é tão lindo e ele fala com amor: ei, filha, confie em mim, confie em mim. No versículo 27, glória a Deus, no versículo 27 diz assim: então seus discípulos chegaram e maravilharam-se, ficaram surpresos de que estivesse conversando com uma mulher, na minha Bíblia, entre parênteses, casada. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Todo mundo ficou quietinho. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles maravilharam-se, eles ficaram surpresos. E será que nós ainda nos surpreendemos da forma com que Jesus age? Eu falo isso pra ele, sabe? Eu falo assim: Pai, que eu nunca me acostume com o teu agir. Nunca, eu não quero. Eu quero toda vez que o Senhor agir, que o Senhor fizer no nosso dia a dia, no nosso ordinário, no respirar do ar, de encher os meus pulmões, eu possa celebrar, eu possa glorificar o nome do Senhor. Sabe, quando Ele faz algo que eu estava esperando, que eu tinha pedido para Ele, é algo que eu falo para Ele, eu falo: Senhor, eu não quero me acostumar. Esses tempos atrás, o Rafa veio me contar uma notícia e eu comecei a chorar. E eu falei assim pra ele: eu não tô chorando pela notícia. Eu falei: eu tô chorando porque o Senhor, Ele responde às nossas orações. O Senhor, Ele faz. E Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente melhor do que nós podemos imaginar. Sabe? Porque quando nós confiamos nele, nós pais, né? Quando nós damos algo aos nossos filhos, a gente fica mais feliz e empolgado quando eles pegam e fazem assim: ah, obrigada, eu sabia que você ia me dar, porque você é um bom pai, você é um pai maravilhoso. Mamãe, né, vamos falar: mamãe, eu sabia que você ia me dar, porque você é uma mãe maravilhosa, obrigada, viu? Ou quando a criança faz assim: uau, mamãe, obrigada, nossa, foi muito mais legal do que a que eu pedi, obrigada, mamãe, obrigada, te amo. Como que a gente fica mais feliz? Com o estilo blasé ou com o estilo celebrando? Os discípulos, eles caminhavam com Jesus. Eles estavam vendo todas as maravilhas que Jesus fazia e eles se maravilhavam com cada uma delas. Então é isso que nós temos que fazer, sabe? Lembra, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. Então assim, eles ficavam maravilhados com o agir de Jesus e nós precisamos caminhar maravilhados com o agir dele nas nossas vidas, né? Então que isso seja um desejo do seu coração, nunca se acostumar com o agir de Deus na sua vida. E no versículo 28 e 29 diz assim: então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Aqui tem 2 pontos, né? Até falei lá no começo do vídeo que eu fiz um devocional sobre a mulher samaritana, para gravar um videozinho curto e para fazer um devocional lá no grupo. E aí eu falei sobre isso, né? Uma partezinha foi sobre isso, sobre deixar o cântaro. Então, assim, a mulher, ela ficou tão impactada com aquele encontro e com aquela verdade sendo revelada a ela, que quando você lê parece pouca coisa, mas quando a gente se aprofunda é muita coisa revelada. Ela fica tão impactada que ela deixa o cântaro, que ela foi buscar água, ela deixa ali e sai correndo para anunciar Jesus para as outras pessoas. Olha que poderoso isso, é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele faz nós abandonarmos aquilo que nós precisamos, achávamos que precisávamos, entende? Ela deixou o cântaro ali e foi. Ela foi para pegar água, ela voltou sem água e ela estava saciada. Ela estava saciada, porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos saciadas. É isso, entende? E aí simplesmente ela deixa o cântaro. E ontem na reunião foi muito lindo, porque uma das mulheres, uma nova amiga linda e querida, ela falou sobre isso, né? E ela falou assim, o cântaro também que ela deixou ali representa também para nós o que nós precisamos deixar
de velho, de antigo, sabe? Nas nossas vidas depois do encontro com Jesus. Depois de nos relacionarmos com Jesus, o que nós precisamos largar? Sabe, quais crenças nós precisamos largar? Quais mentiras do inimigo nós precisamos, todas, né? Mas que nós ouvimos a nossa vida inteira, que nós precisamos largar? Qual muleta emocional nós precisamos deixar? O que, sabe? E que o Espírito Santo traga luz, que o Espírito Santo traga luz para que você entenda qual é o cântaro que você precisa deixar ali no poço, sabe? O que tá te prendendo vivendo no passado? Deixa. Deus tem métodos novos. Jesus tem uma forma nova. Deus, Ele quer te abençoar de outra forma. Ele quer te saciar com a presença dEle, com o seu Santo Espírito doce, nosso ajudador, nosso melhor amigo. Entende? Então, assim, peça esse discernimento ao Senhor. E é muito lindo porque quando nós vemos que ela deixa o cântaro e ela vai à cidade, ela começa: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho dito, porventura ele não é o Cristo? Tudo que eu tenho feito, porventura ele não é o Cristo? Ele sabe da minha vida. E Jesus é assim, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe da nossa vida e Ele nos revela a nossa vida para que nós possamos confiar nele. Jesus, ele te dá inúmeros motivos para que você possa confiar nele. E será visível ele em nossas vidas. O que Jesus fez em nós e está fazendo em nós, muitos verão. Será visível para a glória dele, sabe? Que nós possamos fazer como essa mulher, que nós possamos declarar Jesus com este amor, com esta paixão, com este entusiasmo. Muitas vezes você escuta crentes antigos dizendo assim: ai, tá no primeiro amor, daqui a pouco passa. Ei, não pode passar. Na palavra de Deus diz que é a queda do primeiro amor. É uma queda, é um pecado. Sabe, pare de dizer isso se você diz isso e pare de ouvir, não dê ouvidos a isso. Não deveríamos nunca deixar o primeiro amor. Passamos por isso? Passamos, mas hoje nós sabemos que é um pecado, é uma queda, sabe? Não deixe o primeiro amor. Já ouvi gente falar assim: é que a maturidade cristã vem, aí a gente não vive mais assim. Isso não é maturidade cristã, isso é esfriamento espiritual. Isso não é maturidade cristã. Maturidade cristã é você viver esse amor de uma forma tão maravilhosa que as pessoas ao seu lado sentem o rio de água viva fluindo, sabe? Isso é maturidade espiritual. É você mergulhar na palavra e você muitas vezes não precisar falar um A, mas a sua vida prega. Isso é maturidade espiritual. Agora, esfriamento espiritual é você não se importar, é você não falar, é você não ter tempo com o Senhor, é você não mergulhar na palavra, é você desdenhar de alguém que tenha este sentimento pelo Senhor. Isso é esfriamento espiritual e pode ser até morte espiritual. Então, vamos entender essa diferença. E essa mulher, ela foi, né? Ela foi assim, apaixonada, contar para todo mundo: venham ver esse homem, não é ele o Cristo, não é ele o Messias, aquele que nós aguardamos, aquele que todos os profetas disseram. Gente, né? Tudo bem que ela não falou isso porque os samaritanos vivem só no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros da Bíblia. E que nós possamos fazer como ela, né? Que possamos dizer a todos o que Jesus está fazendo nas nossas vidas, né? Com alegria, com amor, com graça mesmo. E com isso levar muitas pessoas ao encontro de Jesus, olha só. E eles saíram da cidade e foram encontrar Jesus. Se ela tivesse chegado lá assim, ó: oi, gente, oi, tudo bem? Bom dia. Encontrei Jesus ali, nossa, que maravilhoso. Ele falou tudo que eu tô vivendo, uau. Não. Ela simplesmente fala:
Vinde vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, porventura não é ele o Cristo? E eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Então que a nossa forma de vida, sabe, gere essa vontade das pessoas encontrarem Jesus. É esse o nosso papel, é isso que nós devemos fazer. Porque quando nós trazemos à memória tudo que o Senhor já fez por nós, gente, não tem como a gente não ficar assim, sabe, feliz, grata. Não tem. E que seja essa verdade na nossa vida, né? E é muito lindo porque no versículo 39 e 42, diz assim, ó: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, mediante a palavra da mulher que testificou. Ele disse-me tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e rogaram-lhe que ficasse com eles. Os samaritanos pediram: Jesus, fique aqui, nos conte mais, nos ensine mais. E ele permaneceu ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra, da sua mensagem. E diziam à mulher: olha que poderoso isso. E diziam à mulher: já não é agora pelo que disseste que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos, no helicóptero, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Glória a Deus, gente, é muito poderoso isso. É muito poderoso. Então vocês viram, através da vida daquela mulher, eles foram ao encontro de Jesus. Amém? Amém? A gente já entendeu qual é o nosso papel? Amém? Amém. Olha só. E aí conta que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, mediante a palavra da mulher. Então eles creram nele, mediante ao que aquela mulher tinha falado, ao que aquela mulher tinha testificado, testemunhado e contado a eles, certo? Só que a partir do momento em que eles encontraram Jesus, eles rogaram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus permaneceu ali 2 dias. Muito mais creram nele. Então, mais pessoas foram vindo e creram nele. Por causa da sua palavra, a palavra de Jesus. Então, assim, nós precisamos gerar essa sede nas pessoas de Jesus. Só que é muito lindo quando as pessoas começam a viver com Jesus e já não creem mais em Jesus só pelo que nós falamos, mas sim pelo que elas vivem com Jesus. E mulher, deixa eu te contar uma coisa. É isso que eu desejo para a sua vida. É sim. Eu desejo, em nome de Jesus, que você viva isso com o Pai e que você não creia nele apenas com o que eu falo, pelo que eu falo, pelo que eu venho aqui falar, ensinar da palavra através do Espírito Santo, mas que você, mulher, viva, creia no Senhor pelo que você tem vivido com Ele. É muito poderoso. Já não é agora pelo que você disseste que cremos, porque nós mesmos temos o ouvido. Então, mulher, eu desejo que você creia em Jesus pelas suas experiências com Ele, pelos seus encontros diários com Ele. Eu desejo que você tenha um relacionamento com Jesus, que você creia. Sabe, quando em vários vídeos eu falo isso, peça para o Senhor: Pai, eu quero viver isso que a Pri está falando. Senhor, eu quero experimentar disso que a Pri está falando. Por favor, eu quero, Jesus. Jesus só precisa de um coração disponível. Ele não rejeita um coração disponível, um coração contrito, um coração que deseja Ele não rejeita. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer que você viva. Ele quer que você tenha um encontro individual com Ele, um encontro personalizado com Ele, sabe? Ele quer, Ele está disponível, Ele está a uma palavra: Jesus, eu te quero. Pronto. Ai, glória a Deus, como Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Bom, só para completar, lá em Atos 8, do 4 ao 8, ele também conta que muitos samaritanos creram em Jesus. Então, assim, creia que quando nós temos um encontro com Jesus, nós nunca permanecemos o mesmo.
E essa mulher samaritana, ela foi muito importante. O Senhor a escolheu. O Senhor não escolheu ela apenas por ela. O Senhor escolheu ela por uma nação, né? O Senhor escolheu ela por todo um povo. E mulher, Jesus te escolhe. Você não está nesse vídeo à toa. Você não está ouvindo a palavra do Senhor à toa. Jesus, ele te escolhe para que gerações sejam transformadas, para que gerações sejam impactadas pela palavra dele, para que gerações vivam com ele. Sabe, são os seus filhos, são os seus netos, são os seus bisnetos, são os seus trinetos, e assim vai. Sabe, são as pessoas, você vai tocar uma família, que dessa família gerações serão transformadas. Gerações receberão Jesus e terão um relacionamento com Ele. Então não se intimide, não se envergonhe, não se acovarde. Fale, propague o amor de Jesus. Propague o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem revelado a você. Em nome de Jesus, amém? Senhor, Pai maravilhoso, obrigada pela Tua palavra que é tão rica, Pai, pelos Teus tesouros escondidos que aqui tem e que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo poder que há em Ti, pelo poder que há no encontro contigo, porque aonde o Senhor entra, nada permanece da mesma forma. E o Senhor, o seu amor é tão poderoso que ele vai além. Teu amor não encontra para gerações, é para povos, é para muitas e muitas pessoas. E nós te glorificamos por isso, Pai. Nós queremos, Senhor, esta água viva que é o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós queremos, Senhor, para que de dentro de nós flua rios de água viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai. Nos dê, Pai, ousadia, nos dê coragem, nos dê, Senhor, o amor para ir e falar quem és Tu, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que possamos proclamar, Senhor. Nós declaramos que não há covardia, não há medo, não há vergonha, mas há um amor que queima nos nossos corações, para nós declararmos, para nós anunciarmos o Teu santo amor, o Teu poderoso amor. E eu te glorifico por isso, Pai. Eu te amo porque o Senhor nos dá este amor. E, Pai, toque nos corações, toque nas vidas, Pai, e nos revele tudo o que nós precisamos deixar para trás, qual o cântaro que nós precisamos deixar no poço. Senhor, que nós estejamos sensíveis à Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua doce voz, o Teu revelar a nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, acaba a live que eu tô com calor e é difícil para eu terminar a oração, sabe? Porque eu ficaria aqui, ó, orando. Deus abençoe sua vida. Eu amo você, mulher, que você possa, através desse amor que eu falo e que eu tenho por você, que eu sinto por você, você possa sentir o amor de Jesus aí aonde você estiver vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus e uma semana abençoada e poderosa, em nome de Jesus.